Bom dia. Hoje a gente está inaugurando, né? Palavras, Projeto, Obra, na Escola da Cidade, onde nós pretendemos trazer grandes nomes da nossa arquitetura, para a gente discutir o que está por trás dos projetos, para conversar com os autores e as autoras sobre o nosso ofício, sobre como é fazer arquitetura nesse sul global, num país gigantesco, né? Muito rico e muito diverso ao mesmo tempo. Quer dizer, são muitas as arquiteturas brasileiras. E nós vamos ouvir aqui histórias que não aparecem, né, nas revistas, nos sites, nas conferências mais tradicionais. E para abrir essa sessão inicial, nós convidamos a arquiteta Cristiana Paschini. Cris é parceira da Escola da Cidade há muito tempo. Para mim, particularmente, um orgulho tê-la aqui. Nós nos conhecemos há uns 10 anos e a admiração é cada vez maior. Ela é arquiteta urbanista, desde 98, está à frente do grupo de arquitetura em Presidente Prudente, mas também é professora, produtora cultural, artista visual, idealizadora de um lindo projeto de educação e difusão da cultura arquitetônica chamado Escola Aberta no Galpão, um grupo enorme. Galpão é a sua casa, oficina, QG e escritório. Professora no Oeste, na Unesp, em Prudente, trabalhou com diversas instituições públicas por lá, além de ter sido presidente do IAB, de Prudente, do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico, também de Presidente Prudente. O ano passado foi convidada para o workshop Wave, na Universidade de Arquitetura e Urbanismo de Veneza. Atualmente ela é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, ela tem pós-graduação aqui pela Escola da Cidade, mestrado pela FAUSP, pós-graduação e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Londrina. Essa lista é grande, né? E o esforço para aproximar essa cidade a 600 quilômetros da capital, de discussões e eventos, os mais efervescentes, segue impressionando muito e transformando a vida de muitos e muitas jovens estudantes e profissionais. Uma movida cultural, vocês sabem, né? Tem aqui. Uma movida cultural heróica, resistente e criativa. Quando nós estivemos lá, várias vezes, mas pela primeira vez, eu me lembro assim, desse assombro de entrar no galpão e percorrer um espaço que a gente não sabia muito bem se era uma casa, se era um ateliê, um escritório, e palestras, workshops, seminários, cursos, oficinas, lançamentos, por ali já aconteceu de tudo. E não imaginam a beleza que é chegar e visitar essa construção singela, por onde a gente entra por uma porta de aço enorme, onde, por vezes, isso se abre como um todo e vira um cinema, um espetáculo ali, para a rua, ao ar livre. E da onde também a gente vê esses pequenos elementos vazados ali, cuidadosamente pintados, artesanalmente escolhidas as cores, criando essa atmosfera que é calorosa e divertida. Hoje, aqui na Escola da Cidade, a gente também tem o prazer de conviver com a Maitê, a filha, que vimos bem pequena, né? E que agora, uma mulher, estuda aqui no nosso curso do ensino médio, da Escola de Humanidades. Vou finalizar. A Cris é certeira, acredita na verdade, com integridade. Fala com o coração e muita honestidade. Quando diz algo, é bom ouvirmos. Para isso que nós estamos aqui. Obrigada por dividir essa manhã com a gente. Gente, bom dia. Estou emocionada com essa fala. Obrigada, Cris, querida. Eu queria começar agradecendo nessa primeira imagem aqui, que
ela é muito significativa. Eu queria te agradecer, Cris, pela linda apresentação, a Marta, a todos e todas aqui da escola da cidade, ao João, que está aqui, enfim. Essa foto, essas 3 fotos, são o relato dessa trajetória, né? Essa primeira foto aqui é de 2012, quando a gente se reuniu pela primeira vez, que a gente chamou a arquitetura de quinta, e a gente brincava. De quinta o quê? De quinta-feira, de quinta categoria, do que você quiser, mas era um lugar necessário que a gente angustiadamente queria discutir arquitetura para além do objeto construído. E, claro, tinha muito a ver com a escassez que a gente vivia em Presidente Prudente. Aí aquela outra foto, a segunda foto, é uma foto da primeira vez, na verdade, da segunda já, a terceira vez que vocês foram para lá, Cris, o Álvaro e o Ciro, fazer aquele evento na faculdade. Então, já foi um salto, foi no ano de 2016, 16 ou 15. E a terceira foto foi recentemente, numa visita que o Ciro estava em Presidente Prudente, enfim, que é um galpão que hoje a gente tem negociado com a SPU para que essa escola que começou nessa mesa possa viabilizar como um grande espaço de oficina, de escola, de cultura, de troca. E essa jornada eu tenho que agradecer a vocês da Escola da Cidade, porque a construção dessa ponte alimentou a nossa propulsão de continuar. Assim, então, é uma gratidão para nós enorme, e talvez mais até do que um agradecimento, eu falo que é quase uma missão de resgate, né? Porque a gente vai falar como que funcionam as arquiteturas nesse país tão vasto. A gente está falando do estado de São Paulo, mas Presidente Prudente é uma cidade que dista 600 quilômetros daqui, o que significa que eu estou na divisa com Mato Grosso do Sul e com o Paraná. Então, eu tenho um território que está muito mais atrelado a esses 2 estados do que a esse grande centro de produção de conhecimento. E esse agradecimento e essa fala eu faço assim muito incisivamente. A gente precisa fazer. Nós precisamos ousar fazer, porque é só assim que as coisas vão mudar e que a gente vai fazer e construir um projeto de país, né? A gente vai falar desse projeto hoje, que é a Casa Ateliê da Vila Charlotte. É um projeto, a gente vai contar as fofocas desse projeto. Acho que essa conversa tem esse intuito e foi muito desafiador, porque a gente vai resgatar as histórias de um processo, porque a gente é acostumado a mostrar o projeto, os cortes, a planta, o sistema construtivo. E o desafio que o Ciro traz aqui é esse, né, da gente contar essas histórias, né? São essas fotos. Mas antes eu queria começar essa aula com esse desenho, que é um desenho que eu fiz, é uma série de desenhos que eu fiz entre os anos de 2008 e 2011, quando eu vim fazer mestrado aqui em São Paulo. Eu estava com 10 anos de formada, e eu vim fazer um mestrado. Eu estava absolutamente descolada da arquitetura até esse ano, 2008. Eu tinha sido convidada para organizar o curso de arquitetura lá, e muito desiludida com a história de que o projeto não tem valia, de que não é preciso discutir. Quando eu chego em Presidente Prudente em 98, 97, só tinham engenheiros praticamente trabalhando na cidade e poucos arquitetos. Então, eu comecei a fazer especificação de acabamento para os engenheiros, para os projetos dos engenheiros. E falei, gente, desculpa, a arquitetura não é isso. Então, eu parei e fui estudar novamente. Enfim, montamos um curso de arquitetura e entendi que eu não teria a possibilidade de produzir arquitetura naquele. Então, eu fiquei 10 anos nesse lugar. E quando eu vim fazer o mestrado, foi muito devastador, assim, porque tem um texto do Calvino, né, que ele fala, que é muito bonito, que ele fala que
que são só nos lugares estranhos que a gente consegue ver aquilo que a gente não foi no nosso passado. E aqui em São Paulo, nesse dia especificamente, sentada ali no pátio do colégio fazendo um desenho rápido na hora do almoço, eu assisti a aula aqui na FAU, desci aqui para o centro, eu olhei para esse lugar e eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu estou abrindo mão do meu ofício, e mais do que o meu ofício, abrindo mão de quem eu sou e do território que eu estou? É preciso fazer alguma coisa. E aí tem outra parte do texto lindo do Calvino assim, que me marcou, e eu sempre decoro que ele fala, né, das cidades são como sonhos. Elas têm desejos e medos. Não importa que suas regras sejam duras, né, e que suas perspectivas sejam distorcidas, e que sobre toda camada tenha outra camada. Das cidades, a gente não tem as 7 ou as 70 maravilhas, mas as respostas que ela dá às perguntas que a gente faz. Esse é um trecho do Ítalo Calvino, que eu sou meio maluca, eu decoro algumas poesias, algumas coisas, que nessa hora que eu estava desenhando, eu já tinha esse texto decorado comigo, e eu falei, cara, é sobre isso ou não? Estou fazendo as perguntas certas. E foi só aqui que eu reconheci que era preciso, então, olhar para um outro lugar, um lugar expandido, e que não era um lugar expandido a grande metrópole, mas era o meu território expandido, era a apropriação de um lugar a que eu pertencia, e que é esse, né? Que é este lugar aqui, a ponta do estado de São Paulo, o extremo oeste do estado de São Paulo, a 10ª região administrativa, que conglomera 53 municípios, e um grupo mais ou menos de 1 milhão de pessoas nesses 53 municípios. Ela é a 2ª região mais pobre do estado de São Paulo. E tem uns dados assustadores, e só no momento que eu estava aqui, eu olhei e eu falei, é preciso fazer alguma coisa por Presidente Prudente. Porque tem uns dados que, se a gente olha, ela tem 10%, essa área tem 10% do território do Estado, só que ela tem 1% do PIB. Ela é uma região muito pobre. Por quê? Porque a sua economia está ligada à agroindústria. Então, ela é uma região completamente ausente de indústrias de tecnologia de produção. E isso, obviamente, faz com que as cidades não desenvolvam. E tem um dado recente que a gente pegou, que as cidades no estado de São Paulo crescem em média 6,78%. E Presidente Prudente cresceu, na média, nos últimos 2 anos, 2,4% só. Esse é um reflexo da ausência da indústria, da produção industrial e dos recursos. Para além da questão econômica e de acessos, porque eu acho que a dimensão econômica do lugar constrói uma narrativa muito dura, que ela, consequentemente, ela deixa escassa a produção do conhecimento, né? A cultura da agropecuária é uma cultura que não é do ser humano, não é humanista. Então, é uma escassez da produção de conhecimento, apesar de núcleos de universidade que resistem bravamente. Então, a massa, a gente tem essa dimensão. E, fora isso, a gente tem os dados, obviamente, que são também resultantes dessa agroindústria, os dados de clima. Presidente Prudente, a região de Presidente Prudente, ela veementemente ela ganha como as altas temperaturas, ela está sempre entre as 10 cidades. Dos 260 e tantos municípios do estado, ela está sempre entre as 10 cidades com mais altas temperaturas do estado. Então, o Presidente Prudente atingiu, no último verão, 41 graus. Dracena, que foi a 3ª cidade mais quente, onde a gente está fazendo o projeto, Cris, que eu te falei, foi a 3ª cidade em 2020 mais quente do estado. Então, a gente tem uma dimensão territorial, climática, econômica, social, muito árida. Essa foto é de Presidente Prudente, da década de 90,
né, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000. E a cidade, portanto, do ponto de vista urbano, ela é muito espraiada, o que significa também um problema de adensamento, né, porque ela tem muito vazio urbano e ela tem muita possibilidade, muita ausência de construção, de edificação, o que deixa a cidade mais vulnerável. Ela é uma cidade basicamente horizontal, ela começou o processo de verticalização nos anos 90, agora a gente tem um pouco mais da cidade verticalizada. Aqui é uma cidade sobre rios, a gente tem um manancial do Rio do Peixe, manancial de vários rios que passam por ali. E eu peguei esse dado, que também eu acho que é um dado muito importante para a gente situar, porque, paralelo a tudo isso, estranhamente, as pessoas migram de vários lugares para estudar em Presidente Prudente. E isso é muito bonito. E não estranhamente, né? A gente tem uma estrutura da Unesp consolidada lá como uma universidade. Esse daqui é especificamente o curso de arquitetura, muito consolidado, que abriu junto com o curso da UNOeste, enquanto eu, o Hélio e o Mauri organizávamos a abertura do curso da UNOeste em 2003. O Hélio também estava no grupo organizando a abertura do curso de arquitetura da Unesp. Então, a gente tinha uma discussão bastante efervescente sobre isso. E esse dado, para mim, aqui, foi muito bonito de ver. Porque a gente tem o quê quando a gente olha para isso? Possibilidade de que aquela região seja, portanto, um lugar de produção de conhecimento. E frente a tudo isso, todo esse contexto, todo esse território, essa narrativa, né, de escassez muito grande, lá em 2012, depois de ter defendido o meu mestrado e ter feito as perguntas, eu pensei, não, eu não posso simplesmente entrar numa sala de aula e achar que o ensino, por si só, é uma ferramenta de transformação. A gente precisa entender a arquitetura num campo mais expandido. Eu preciso estender a comunidade, eu preciso ensinar, eu preciso produzir. Então, a gente denomina de uma forma muito singela, né, a gente chama que a gente faz arquitetura como cultura. E aqui eu pego muito brevemente o conceito da Marilena Chauí, quando ela expande o conceito de cultura, que ela fala que a cultura não só são as 7 grandes artes que a gente reconhece, ou a produção letrada, mas ela fala que, nesse conceito expandido dela, que a cultura é a materialização do símbolo da sociedade. Qualquer materialização de componentes simbólicos para um grupo social, ela chama de cultura. Então, trabalhar é cultura. Né? Um trabalhador, um operário, produz cultura. E nesse conceito dela, né, a gente vai lá e fala, não, a gente vai fazer um escritório, vai organizar um escritório que a gente vai chamar de arquitetura como cultura. E o que significa isso? Significa que esse lugar vai pensar e tentar produzir e tentar discutir dentro de um tripé, que é uma discussão técnica, obviamente, que abarca todo o processo do que a gente chama de arquitetura, uma discussão concomitantemente educativa, que é um processo de ensino-aprendizagem no projeto, não só dentro da escola, porque em 2012 eu saio da escola de arquitetura. Depois que eu defendo o meu mestrado, eu chamo a minha coordenadora e falo, olha, eu não quero mais dar 40 e tantas aulas, porque eu quero abrir um escritório e levar a sério, porque a gente tinha uma salinha ali de 20 metros quadrados, que a gente se divertia, fazia reforma de banheiro, né, Lana? E aí eu falei, não, eu quero abrir um escritório mesmo, formal, e levar a sério isso como um processo que poderia, talvez, contribuir com a cidade. E aí eu saio, então, do curso de arquitetura, fico com 8 horas só dando no curso de engenharia civil ainda, e a gente estrutura esse escritório que deveria ter uma dimensão humana, e o que a gente chama da dimensão humana? É o escritório expandido à sociedade. Que daí vem a ferramenta que a gente adota ali de ir atrás dos editais. Porque a gente entendeu que ninguém vai bater na nossa porta, queremos fazer um museu em Presidente Prudente. Queremos fazer um centro cultural ou um núcleo de estudos técnicos. As pessoas não vão fazer isso. Né? Então, a gente, vamos consolidar esse tripé. Um triângulo é uma forma estável geometricamente e não dá para trabalhar só na edificação.
ou só na educação, ou só nessa dimensão que a gente está chamando de humana e social. A gente precisa carregar tudo junto. E esse daqui é um processo interessante, porque são algumas fotos muito rápidas do que o escritório virou nas 3 dimensões que a gente, de fato, tem tentado consolidar, né? O escritório já foi palco e é palco para exposições, né? Aqui é uma exposição de cerâmica de Haku, um edital que a gente ganhou e fez a expografia, fez tal, tiramos tudo do espaço. Ali é um videozinho, acho que não dá para startar, mas a gente prototipa coisas. Ali é um processo, é um vídeo da gente montando um módulo que a gente fez para uma expografia do SESC. Então, a dimensão técnica que a gente leva de uma maneira muito rigorosa, porque a gente vai prototipar, a gente vai ao canteiro e etc. Aqui é uma dimensão educativa que ela permeia todos esses anos, desde 2012. E esse projeto de 2012, ele lá em 2018, ganhando força, ele vira a Escola Aberta no Galpão, então, que é uma associação jurídica que caminha com as próprias pernas nesse grupo maravilhoso. Todas essas pessoas que estão aqui já passaram ou estão. Então, é uma dinâmica que está sempre ancorada num debate técnico, num debate humanista e num debate educativo. Tá? Isso aqui são fotos de processos que a gente enfrenta. A gente pega os tijolos, define, vamos desenhar os elementos vazados, vamos fazer proposta, vamos experimentar, vamos sistematizar, qual vai ser a peça. Enfim, aqui são as oficinas da escola. E esse lugar, portanto, as festas, né, que a gente fez a Santa Ceia, enfim, é um processo que tem camadas e camadas dessas 3 pontas que vão sustentando essa trajetória, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês, então, como que esse galpão, que foi um projeto símbolo da transformação desse processo, né, onde eu retrago para mim a possibilidade de ser arquiteta naquele território. Esse aqui é o fim de um caderno, agora a gente vai fazer as fofocas, né? Isso aqui é o finalzinho de um caderno, a gente estava numa reunião, isso aqui foi no ano de 2012. E a Maitê pegava sempre, eu falava, Maitê, desenha só no final do caderno. Ela virava o caderno e desenhava, ela está desenhando, porque eu falei para ela, nós vamos fazer uma casa para nós. A gente morava num apartamento, mamãe, então vou desenhar a casa. E na penúltima folha do caderno, a gente estava numa reunião, eu chamei Amaro. Amaro é um engenheiro, que na época ele era coordenador do curso de engenharia da UNOeste. E eu mandei esse recado para ele, eu escrevi, Amaro, eu posso construir um prédio pré-fabricado de concreto? Que era o que eu estava imaginando, né? Aí ele respondeu sim. Aí eu olhei para ele e falei assim, então você constrói? Aí ele falou, do que você está falando? Não é um projeto seu? Eu falei, não. Eu quero que você construa um prédio. Porque o galpão não é meu, não é próprio. A grande maioria das pessoas acha que ele é próprio, ele não é. Ele é um projeto que eu fiz para um cliente. Um projeto que a gente inventou exatamente nessa frase no meio de uma reunião chata da faculdade. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com esse tripé que eu acabei de inventar? E agora eu preciso de um lugar. Mas, na verdade, eu nem pensava que seria o meu lugar. Eu pensava, eu preciso de um projeto-chave para materializar essa cultura e essa ação e essa proposta que a gente está fazendo de estruturar o escritório. E aí ele falou, eu falei, Amaro, mas eu quero que você construa. Ele falou, não é um cliente seu? Eu falei, não, você é o meu cliente. Aí ele ficou olhando para mim assustado, ele muito maluco, né? A Lana conhece, ele parou, ficou olhando assim. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero construir um prédio. Eu falei, eu quero construir com algum sistema pré-fabricado, a gente poderia fazer de alguma coisa que a gente tem, bloco, enfim, painel de concreto que a gente tem disponível aqui. Aí ele olhou para mim e falou, meu irmão tem uma fabriqueta de bloco. Eu falei, caraca, você jura? Ele falou, sei lá, ele faz 1000 blocos por mês só, é muito rudimentar. Eu falei, é isso. Aí ele falou, então me arruma um terreno. Eu falei, eu já tenho. Isso tudo no meio da reunião, a gente fofocando. E eu tinha um terreno, por quê? Porque eu estava procurando um terreno para fazer a minha casa.
E quando eu queria morar ali no centro de Prudente, ali onde a gente mora, e era muito caro ali, sei lá, era R$ 2.000 o metro quadrado do terreno ali. Eu falei, gente, impossível. E aí eu falei para ele, eu já tenho o terreno. Ele falou, tem? Eu falei, eu já sei até o preço. Aí ele falou, Ele falou, mas que terreno? Eu falei, tem 147 metros quadrados. Ele falou, você está louco? Você vai construir um negócio num terreno de 147 metros quadrados? Eu falei, sim. Aí ele falou, então vamos lá. A gente saiu da aula na hora do almoço, de carro, eu fui no meu, ele foi no dele, a gente parou lá na frente, era uma casinha antiga, que era essa casinha aqui, né? Hoje, essa daqui ainda existe, e a do tiozinho da botina, essa daqui, é essa, né? Era essa casinha, e eu falei, este daqui que você vai comprar, está à venda. Aí ele falou, bom, para mim é bom, mas eu quero um barracão, porque eu alugo para oficina. Esse galpão ia ser alugado para uma oficina. Ele foi perto da avenida, essa avenida é uma avenida de tráfego pesado, para mim é bom, porque ele tem alguns galpões desses pré-fabricados nas regiões periféricas da cidade, que ele aluga. Ele falou, não, pode fazer o projeto. Eu não acreditei quando ele falou isso, porque isso começou de uma ousadia. Eu falei, vamos fazer um projeto? Ele, pode fazer o projeto. Começamos a fazer o projeto, era final de 2012, foi 2013, e aí a gente começa, então, né, Lana, com o processo muito inventivo e com as maquetes de papel e com toda a investigação que a gente queria. Vamos construir, então, um grande núcleo, né, para a gente descer toda a água, porque a gente vai fazer de bloco, não tem como a gente caminhar com essa água por todos os lugares. E vamos fazer a maquete, e vai ser bloco na frente, vai vazar. A gente, enfim, foram os primeiros estudos. E aí a gente começa um processo que foi feito no caderninho da mesma conversa, né? E eu dava muita aula ainda na época, eu estava me desligando, estava acabando o semestre, final de 2012, quando eu pedi o desligamento, e eu ficava lá nas horas dos intervalos rabiscando e mostrando para o Amaro, né? Existia ainda não era, mas a gente queria fazer um mezanino, porque eu falei para ele, você pode ter um escritório em cima, embaixo tem um galpão. Jamais eu imaginei que ali seria o escritório onde eu estou até hoje, que seria a minha casa e que seria essa escola. Eu só queria que um projeto fosse viabilizado para que esse lugar assim de uma arquitetura que fosse amparada nas esferas que a gente decidiu que nós gostaríamos que fosse, materializasse, né? Que uma cultura, que um símbolo fosse materializado. A gente queria materializar o símbolo da decisão que a gente estava tomando naquele momento. E aí a gente começa, né, fazer, entra a escada, faz aqui, fecha aqui, não, mas não é outra proporção. E se vazar aqui, não só para colocar a escada, né, a gente pode vazar dos dois lados. E a gente começou a fazer todos esses desenhos, né? E aí o processo, então, começa. A gente decide que ele vai ser um projeto de blocos, porque o irmão do Amaro fabricou todos esses blocos. E aí foi uma inventividade, né? Porque a gente fez um bloco muito mais resistente, né? Colocou mais cimento, e aí fez um bloco que pudesse ter uma taxa de permeabilidade maior, colocou aditivo, e etc, etc, etc. E aí aqui tem uma dimensão muito bonita, porque a casinha do lado, isso é muito interior, assim. Essa casinha do lado, então, fazer um canteiro, né? É de um senhorzinho, o seu Claudino, e ele estava apavorado que ia tirar a casinha do meio dele, que era com o padre dele. E aí foi muito engraçado, e ele tinha um murinho todo capenga, e eu cheguei e falei, seu Claudino, eu quero fazer uma proposta para o senhor. Ele falou o quê? Eu falei, vamos derrubar todo o seu muro? Minha filha, como assim? Eu falei, vamos fazer um muro só nessa divisa. Eu falei, do lado de cá, do senhor, eu reboco para o senhor, não tem problema, né? Se o senhor não quer ver o bloco e tal. Mas a gente faz um muro só, bonito, bem feito. E esse homem ficou tão feliz, e a gente tinha um canteiro de obras conectado com o seu Claudino. Então, são uns privilégios assim engraçados que a gente tem no interior, né? E aí um processo que durou 1 ano e meio, esse galpão, e aí tem uma coisa muito interessante, porque o Amaro, que era o proprietário, eu falei para ele, antes de começar a construir, tem uma história legal, que ele falou assim para mim, aí 2013,
foi a eleição, né, da Dilma, 2014, e ela ia assumir. Logo que ela assumiu, o Aécio começou com aquela pataquada, impeachment da Dilma, impeachment da Dilma, impeachment da Dilma. A gente estava na fase de aprovação do projeto, que foi durante o ano de 2013, desenvolver os projetos e aprovar. O Amaro chegou no escritório e falou, Cris, nós não vamos mais construir o galpão. Eu falei, por quê? Ele falou, a Dilma entrou, mas o Aécio está fazendo uma movimentação pedindo o impeachment dela. Essa crise política vai gerar uma crise econômica. E eu não vou alugar esse galpão. Então, eu vou colocar dinheiro e eu não vou ter retorno. Cara, aquilo foi um buraco, assim, aí eu fiquei... lembra, Landa? Eu falei, gente, não é possível, não. O Mara não pode desistir disso. Aí eu chamei ele um dia no escritório, eu falei, eu tenho uma solução. Ele falou, qual? Eu falei, eu alugo o seu galpão. Para mim, assim, como assim? Eu falei, eu alugo o seu galpão. Mas como você vai morar nesse lugar? São 2 espaços abertos, tem um banheiro lá embaixo. Eu falei, a gente adapta o projeto. Esses banheiros que tem embaixo, a gente sobe. E aí a gente veio, visitou essa adaptação do projeto. Eu falei, a gente faz o seguinte, Amara. Você tem o valor do projeto. Eu vou fazer tudo para você. Eu vou fazer o projeto, eu vou acompanhar a obra, eu vou fazer orçamento, eu vou fazer a visita técnica, eu vou fazer absolutamente tudo. A gente bota num grande orçamento e vê quantos meses isso vai dar de permuta de aluguel. E aí a gente fez uma conta lá, deu, sei lá, quase 4 anos. Eu falei, ótimo, em 4 anos que eu moro aqui sem pagar aluguel, eu vou fazer a minha casa, porque daí eu pego esse recurso e consigo viabilizar uma casa para mim. E assim foi. E aí ele falou, tá bom, gostei. Mas você vai trabalhar muito, né? Eu falei, vou, pode deixar. E aí esse processo, só que ele falou para mim, aí ele me deu uma notícia, só que eu vou contratar um pedreiro. Eu falei, Amaro, esse galpão se constrói com 8 meses, falei para ele. Ele falou, não, um pedreiro. E vou pagá-lo por mês. Eu falei, você está lascado. Eu falei, ele não vai terminar a obra. Um pedreiro e um ajudante. E foi o que aconteceu. O Rafael e o Luciano. E assim a gente ficou 18 meses para fazer este galpão de 220 metros quadrados, da maneira mais artesanal possível. Né? E aí foi incrível, porque o Rafael, eu cheguei lá, ele queria fazer, ele falou, eu estou vendo esse projeto aqui, só tem a planta da primeira fiada, cadê a segunda? Eu falei, não, é que ela se repete, ela é junta prumo. Falei para ele. Aí ele falou, não, a senhora não vai fazer bloco junto a prumo. Eu falei, vamos, está aqui o projeto. Está tudo grauteado, a gente tem uma grelha de 2 em 2 metros, uma viga canaleta, essas paredes estão travadas, está tudo bem. Ele falou, não, não vai ficar em pé, vai cair. Aí eu falava, bom, enfim. E aí foi aquele processo. E vai fazer a junta como? Eu falei, nós vamos frisar a junta. E aí a gente vai construir um gabarito para frisar a junta. Então foi um processo que a gente participou de uma maneira muito próxima da construção, né? E aí, tem uma coisa muito interessante, que a gente tinha umas vigas, né, que a princípio o projeto tinha 2 lajes, a segunda era uma laje jardim, a gente eliminou essa laje jardim, e aí, então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer umas vigas na obra, a gente faz uma forma, faz uma argamassa armada, porque a cobertura é leve, e a gente fez essa forma, mandou fazer essa forma, e aí chegamos lá para o Rafael, que era o pedreiro. Rafael, você vai fazer essas vigas. Como que eu vou fazer uma viga? Não, Rafael, é uma por semana, está tudo bem. Você vai colocar a armadura num dia, no outro dia você vai concretar, deixa lá, daí você desforma. E foi um processo assim, e aí foi divertido, porque a gente, na hora que foi pensar a forma, a gente queria pensar como que a gente ia fixar o telhado, e a gente não queria fixar o telhado por cima. Bom, então, Amaro, vamos fixar o telhado com parafuso brocante por baixo, porque daí não fura a telha, porque daí é um ponto vulnerável para entrar água e aquela coisa toda, o cara que vai botar a borrachinha, o parafuso. Tá bom, mas e aí? Como é que a gente parafusa e como que a gente fixa na viga? E se a gente fizer um furinho na forma, passa um caninho, e aí a gente, então, parafusa entre as vigas com um passante e na telha com um brocante. E a gente resolve, em cima não tem nenhum parafuso. Então, isso a gente foi inventando, né? E aí ficou realmente assim, a gente fez uma pecinha muito rudimentar, uma cantoneirinha, porque ficou muito barata essa obra, né? Só ficou caro porque a mão de obra levou 18 meses e ele ganhava por mês. Não sei por que ele demorou tanto.
E aí, então, né? E aí, então, a gente fez essa pecinha, que ela era uma cantoneira, que ela fazia um parafuso passante entre as vigas, dos lados, e um brocante que fixavam as telhas, né? E foi esse o processo. E aí a escolha da telha também foi um processo também muito legal, porque a gente escolheu a telha e a telha tinha 87% de poder de reflexão e de reflexão de calor, né? E eu falei, os meninos, não, a gente não acredita nisso, vamos fazer teste. Tá bom, então vamos fazer teste. Aí pega a telha, vai ser uma telha só? Então vamos medir no sol a pino, 46 graus no sol a pino. Essa telha chega no verão, mais ou menos. E é uma telha metálica, minto, essa daqui é uma telha branca, né, de fibra. Ela era só para passar luz e não sol, enfim. E a gente começou a tentar inventar, vai ser uma telha única, e aí eu fiz a proposta para o Amaro para a gente fazer uma telha dupla, para que a segunda telha sombreasse a primeira. E assim a gente tinha uma redução. Ele falou, não, isso aqui. Eu falei, olha, reduz de 46 graus para 31 graus a segunda telha. Ah, não vai dar, enfim. Acabou, ele não topou a proposta, mas o processo ele vem também com essa investigação. E aí a gente chega nos cobogós, né? Chega não, isso tudo foi concomitante, o projeto foi sendo detalhado exaustivamente, a gente detalhava, mandava para a obra, voltava, detalhava, mandava para a obra. E aí a ideia do cobogó, no primeiro momento, ela nasce num exercício que eu dava, quando eu dava aula de cores, eu dava um exercício que é um exercício da aula de cores da Bauhaus, que Johannes Itten dava na Bauhaus, que era um exercício que era para pintar as estações do ano, num papel quadriculado. Você lembra, Lana, desse exercício? A cara dela. E esse exercício era um exercício que ficava tão bonito, e aquilo me chamou tanto a atenção, que eu falei, gente, então esses elementos vazados, eles vão ser, na verdade, um filtro para as estações do ano, assim como o Johannes Itten dava no exercício. Então, a gente começa a experimentar quais são, né, de que maneira a gente vai trabalhar isso. E aí tem uma coisa interessante também sobre o elemento vazado, porque nesse exercício a gente queria que o galpão de frente fosse visto só como concreto. E de lado a gente visse a cor, né, porque o sol entrava de lado. Então, como que a gente pinta esse elemento vazado, depois de fechada a proposta dos cobogós, como que a gente pinta esse elemento vazado para que o topo dele não fique colorido, né? Porque você passar um compressor é fácil. Porra, mas eu não vou fazer o cara pegar um rolinho e ficar pintando por dentro de todo, né? Porque tem isso, né? É uma dimensão do processo que precisa ser humana. E a gente inventou uma máscara, que a gente não achou foto dessa máscara, uma máscara metálica que a gente colocava no bloco. E aí ela tampava só o topo, e daí ele vinha com o compressor, pintava só por dentro. Então foi muito legal esse processo também, muito inventivo. E aqui é um processo, né, de desenvolvimento desses elementos vazados. A gente fez 22 propostas. E a gente ficava, né, Lana, vamos fazer uma, vamos fazer outra. A gente fez maquetinha quadradinha dos elementos vazados. Enfim, e aí essa foi a proposta que a gente decidiu. E esses elementos vazados, eles vêm no intuito de responder uma demanda climática muito grande, né? Não só o elemento vazado, mas uma soma de soluções, que uma delas é o afastamento do elemento vazado da laje. Ele tem 80 centímetros de afastamento do pano de vidro que fecha o galpão, ele está 80 centímetros para frente, tanto na frente quanto no fundo. Essa laje não toca, né, nem a frente nem o fundo. E a gente escolheu, por cálculo, o elemento vazado de 20 centímetros 19, que ele era mais profundo, porque o galpão tinha uma orientação, aqui é a rua, né, que é uma orientação norte, na casa do tiozinho, que no fim foi bom a gente precisar rebocar para ele, porque protegeu o bloco, né, da transmitância térmica, porque essa inércia é muito baixa. Então, aí tinha o sol que entraria daqui de manhã e daqui da tarde, né, que no verão ele viria até aqui para baixo. Então, a gente depois colocou esses cálculos todos no computador, de forma que a profundidade do elemento sombreava, cada elemento sombreava o outro, e no verão, no inverno, que o sol estava mais aqui, esse sol passava para esquentar o quarto.
Enfim, então a gente consegue ter sombreamento absoluto no verão, absoluto, não entra uma nesga de sol, e como a gente tem esses vazios aqui e a ventilação cruzada, a gente tira o calor, né? E no inverno o sol entra de frente, né? E aí a gente tem as etapas, né, do elemento vazado. Aqui ele sendo feito, né? Então de frente a gente vê ele de concreto, que é bem legal. Aqui a gente começou a fazer testes de iluminação para ele, que afim eu abandonei. Eu falei, ai, não, isso está muito hotel. Aí a gente não colocou a luz no elemento vazado. Aqui é uma foto sem telhado ainda da obra, que tinha essa luz por dentro. Aqui é ele no outono, antes da árvore da frente crescer. Então, no outono, ele pela fachada da frente, ele entrava e fazia uma coisa maravilhosa. Ainda faz, ainda alguns meses. E esse daqui é o elemento vazado no inverno, no fundo, que ele vem em paralelo. E aí o processo foi um processo todo inventivo, né? Então, o mobiliário, então a gente fazia esses detalhes, né? De colocar o compensado aqui virar, e essas machetarias aí que a gente foi inventando. Bom, enfim, são algumas historinhas sobre o projeto e as demandas. Aqui tem o projeto, né? Se alguém não conhecê-lo, né? Então é o galpão, a quadra que ele está. Né? Isso daqui foi quando ele foi fotografado, já há quase 10 anos, já está bem mais caótico. E aí a adaptação que a gente fez ficou interessante, porque esse núcleo já existia, né? Existia um núcleo molhado aqui, que teoricamente teria um escritório. A gente só fez esse núcleo aqui de drywall para poder criar um quarto e um closet aqui para a Maitê. Né? E aí eu gosto de encerrar com isso, que é o quê? Que é a reverberação de um processo que é só do fazer, e do se jogar, e do se disponibilizar, e do apoio de vocês, que com certeza foi crucial para que essa ponte, né, pudesse levar e trazer muitas coisas, para que nesse lugar pudesse ser reverberado também um debate de arquitetura que pode mudar as cidades. Porque o que a gente precisa é um projeto de país, né? Porque, como diz Calvino, não são as 7 ou as 70 maravilhas que a gente precisa das cidades, mas as respostas que ela dá às perguntas que a gente faz. E aí é isso, qual a cidade que a gente quer, que território que a gente está, né, quem a gente é, como que a gente possibilita isso. E essa história é essa aí, enfim, só isso. Obrigada. Incrível, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos agora, depois dessa apresentação incrível, uma conversa. Vamos seguir um pouco aqui. Então, queria saber se alguém quer começar, gostaria de fazer algum comentário, algum depoimento, alguma fala. Ah, que bom. Oi, Cristiana. Eu sou Paula e eu quero dizer que o que você apresentou devia ser apresentado como parte da formação dos arquitetos. Eu acho que você abordou uma coisa muito interessante, que muito foco é dado no edifício e pouco foco é dado na prática. E a sua experiência, esse relato no qual você cria um projeto, ele é muito bonito, desde a sua escolha de região até esse processo da construção, essas trocas. E acho que a coisa mais admirável é essa postura de tá bom, não dá para desse jeito, vamos ver como é que dá para fazer. Isso, assim, é raro, mas é muito bom. E eu acredito muito que é
uma qualidade importante no arquitetos urbanistas, porque a gente tem esse potencial. Mas, por exemplo, eu fui formada no período de 93 a 97 e essa ênfase não existia. Fica aquela expectativa de a questão que você falou, ninguém vai falar, vem fazer um museu, isso, aquilo. A gente tem o potencial de criar o projeto, a gente tem a sensibilidade de ler a cidade, de ler as pessoas, de entender as demandas. Então, acho que é um projeto assim, maravilhoso. Então, eu gostaria de dizer, nossa, muito obrigada. Obrigada. Compartilhar, e eu espero que a gente tenha acesso a isso. Não sei se existe um livro ou se você daria mais essa apresentação. Obrigada, viu, Paula? Paula, eu acho que isso que você coloca, né, sobre... O Ciro fala uma coisa, quando eu conheci o Ciro, eu acho que a gente acabou se dando bem, por causa que ele olhou para mim e ele falou, foi muito engraçado que quando vocês estavam lá, ia ter um evento, já no galpão, da Escola Aberta. Lembra, Lana, que era o cinema, o Felipe tinha feito os cartazes. Era cinema no galpão, cinema na rua, ia ter uma aula sobre projeto, eu e a Eda íamos dar uma aula de história, da arte, bom, enfim. Tinha lá 3 cartazes e estava rolando a festa. O Ciro falou, o que é isso? Eu falei, é que a gente faz uns eventos, que eu brinco que são eventos de quinta, né? Quinta categoria, quinta-feira. Aí ele falou, como assim? Eu falei, a gente junta gente, quer fazer coisas, porque a escassez ela é uma mola propulsora muito grande, né? E aí foi quando ele falou, não, então eu vou te ajudar. Então a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Aí a Marta foi, gentilmente, nos primeiros eventos, né, Marta? Aqueles galpões lá que a gente fez, aqueles galpões também são um dos galpões que estão em negociação, ou do IBC, ou aquele complexo todo. Continua vazio, Marta. São lindos, né? Tem 2.000 metros quadrados. A SPU, a gente está com os 2 processos em andamento, do IBC e esse. E os 2 já estão para ir para Brasília, assim, é dimensão final, aquele documento que vocês estão fazendo. Então, foi isso, né? E é um processo que a gente, lá naquela reunião de quinta-feira, a primeira que a gente fez, a gente jamais tinha dimensão, né, Lana? Que esse projeto fosse crescer. Quando a gente começou a pensar na Escola Aberta, estávamos eu e a Lana e o Vini, e a gente pensava, vamos chamar de Coletivo Carretel. Por que Carretel? Porque ele vai tramando linhas e desenrolando e percorrendo qualquer lugar e qualquer território, né? Porque é essa ânsia da construção de conhecimento e de acessar o conhecimento. E, enfim, então, é isso. Obrigada.